Olá, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Informática para Concursos. Nesta aula, vamos estudar um dos principais componentes internos da CPU, a unidade lógica e aritmética, conhecida como ULA. Na aula anterior, vimos o conceito geral de CPU. Agora, vamos aprofundar o estudo em uma parte específica responsável diretamente pelos cálculos e pelas decisões lógicas realizadas pelo computador. Ao final da aula, você também verá questões resolvidas no mesmo padrão de provas e avaliações. O que é a ULA? A unidade lógica aritmética, ou simplesmente ULA, é um componente interno da CPU. Ela é responsável por executar operações aritméticas, executar operações lógicas, realizar comparações e decisões. Sempre que o computador precisa fazer uma conta ou avaliar uma condição, como decidir se um valor é maior ou menor, é a ULA que entra em funcionamento. Então, falando sobre a função da ULA na CPU, a ULA tem uma função bem definida dentro da CPU. Ela executa instruções matemáticas, ela executa instruções lógicas e atua sob comando da unidade de controle. É importante destacar que a ULA não trabalha sozinha. Quem decide o que a ULA deve fazer e quando ela deve agir é a unidade de controle, a UC, que envia sinais para a ULA indicando qual a operação deve ser executada. E aqui, pessoal, nós temos operações aritméticas, que são relacionadas a cálculos matemáticos. Os principais exemplos são soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, sempre que um programa precisa calcular um valor, por exemplo, uma média, um total ou um desconto, a ULA é responsável por executar esse cálculo. E também as operações lógicas. As operações lógicas elas são relacionadas à comparação e tomada de decisões. Então, nós temos operadores lógicos, né, como por exemplo o e, o ou, o não, o maior, o menor ou igual. Então, são operações usadas em estruturas de decisão, como por exemplo, se o valor for maior que 10, se o usuário estiver logado, se a senha estiver correta. Todas essas comparações passam pela ULA, pela unidade lógica aritmética. E aqui, pessoal, nós temos um ponto que costuma cair bastante em prova, que é a diferença entre lógica e aritmética. Aritmética são cálculos matemáticos, lógica são comparações e decisões. Apesar de serem coisas diferentes, ambas são executadas pela ULA, tudo bem? Ou seja, sempre que a questão falar em cálculos, comparações e decisões lógicas, a resposta provavelmente envolve a ULA. O que que a ULA não faz, pessoal? É muito importante entender também o que não é função da ULA, pois isso ajuda a eliminar alternativas em prova. Por exemplo, a ULA não controla o sistema, não armazena dados permanentemente e não gerencia dispositivos de entrada e saída. Essas funções elas pertencem a outros componentes, principalmente a unidade de controle e a memória. E aqui, fazendo um comparativo entre a ULA e a unidade de controle, vamos deixar bem clara a diferença. A ULA, ela executa cálculos e operações lógicas. A unidade de controle, ela coordena e controla o funcionamento da CPU. A unidade de controle envia sinais de controle para a ULA, dizendo qual operação deve ser realizada, e a ULA executa. Simples assim. Agora, vamos resolver algumas questões de unidade lógica e aritmética. Primeira questão. A unidade lógica aritmética é responsável por executar operações aritméticas e lógicas no sistema computacional. Pessoal, essa alternativa está correta. É exatamente a função da ULA. Executar operações matemáticas e operações lógicas como cálculos e comparações. A questão 2 diz assim: a ULA é responsável por controlar o fluxo de execução das instruções dentro da CPU. Isso está errado. Quem controla o fluxo de execução das instruções é a unidade de controle. A ULA apenas executa as operações que a unidade de controle determina. E a questão 3 diz assim: as operações de comparação, como maior que, menor que e igual a, são executadas pela unidade lógica aritmética. Essa alternativa está correta. Comparações fazem parte das operações lógicas e aritméticas, e as operações são executadas pela ULA. Tudo bem? Para concluir essa aula, lembre-se que a ULA é o setor de cálculos e decisões da CPU. Ela executa operações aritméticas e lógicas. Ela sempre atua sob o comando da unidade de controle. Esse conteúdo é muito recorrente em provas, especialmente em questões de verdadeiro ou falso e associação de funções. Tudo bem, pessoal? Então ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de unidade lógica e aritmética e nos vemos no próximo tema.